Como eu havia falado no domingo, nós vamos hoje estar falando um pouco do nosso adversário, que é, quando vocês pensarem em Satanás, ele não é adversário, não é inimigo de Deus, porque para Deus não existe adversário. Ninguém é páreo para Deus. Ele é sim o nosso adversário, mas para Deus não. E a gente não costuma falar muito dele para dar igual. Nós não somos como aquelas igrejas que falam só dele, entrevista ele, dá todo aquele pop para ele, né? Então, lembrei de um fato interessante. Aquela senhora que eu mencionei na pregação de domingo, que foi curada de um câncer que tomava todo o corpo dela, e os médicos já davam ela praticamente como morta, não havia solução para o problema dela, o câncer havia comido todinho o corpo dela, ela emagreceu 30 quilos, mas hoje ela está totalmente curada, sem nenhum vestígio de câncer, e havia tomado praticamente todos os órgãos do corpo dela, totalmente desenganada. Mas como o nosso Deus, ele fala da última palavra, hoje ela está curada. Eu queria que ela viesse um dia aqui contar esse testemunho, eu creio que ela virá. Mas essa mesma senhora, ela era frequentadora de centro, aqueles centros kardecistas, mesa branca, né, chamado mesa branca, e ela frequentava um centro que era ali nas proximidades da Ana Costa, em Santos. A senhora foi durante muitos anos nosso ouvinte de rádio, comprou muitos CDs nossos, Bíblias, e ela disse que quando ela frequentava esse centro, um dia o centro estava para fechar, ia ser feita a última reunião de mesa branca naquele centro, e disse que lá um dos chamados guias que incorporava, se manifestava, falou assim: meus filhos, eu vou estar aqui nesse lugar vendo vocês pela última vez, mas não se preocupe não, se vocês quiserem me ver, vocês podem ir toda terça-feira, principalmente às terças-feiras, naquela igreja que tem ali na Avenida da Costa, deu o número, tudo, né? Falou o nome da igreja, falou: eu vou estar sempre por lá, podem ir lá que vocês vão me ver. Eles estavam falando da Igreja Universal. O próprio Espírito que manifestou uma das pessoas ali, né? Falando para eles não se preocupar, eles não irão mais vê-lo, mas poderiam ir ali naquela igreja que ele estaria lá. Por quê, né? Porque, como eu falei, tem igreja que gosta de dar ibope para ele, chama ele, invoca ele, entrevista ele e tudo mais, e ele gosta disso, ele gosta de aparecer. Onde dá espaço para ele, ele gosta. Então, o nosso intuito aqui é falar principalmente do Senhor Jesus, a obra que ele fez, o que ele faz, as maravilhas do Senhor Jesus. E pouco nós falamos dele, mas às vezes se faz necessário falar um pouco dele para descobrir quais são as suas estratégias, quais as formas que ele ataca, como nós podemos estar protegidos, o que nós devemos fazer. E como eu falava no domingo, eu resolvi trazer hoje esse estudo devido à urgência do assunto, para que nós possamos estar preparados. Então, o estudo, que tem 4 partes, fala sobre os objetivos da nossa vida, que Satanás gosta de atacar, as armas que ele utiliza para isso, os propósitos que ele aspira a conseguir e as defesas que Deus põe em nossa mão. Amém? O primeiro texto que eu gostaria de ler se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu creio que eu esqueci de colocar aí no slide, mas os irmãos prestem bastante atenção.
naquilo que eu vou ler, segunda carta aos Coríntios, o capítulo de número 11, o versículo de número 3, 4, 2 versículos, 3 e 4, do capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Faltou colocar esse texto aí, mas os irmãos, preste atenção, quem não tiver com a Bíblia. Diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Vou ler principalmente o versículo 3 novamente. Paulo falando à igreja de Corinto: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Oremos. Deus, nós queremos nessa noite entregar nosso ser, nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nosso coração inteiramente para Ti, Senhor, sabendo que é Tu quem tira o nosso cansaço, sabendo que é Tu quem dá disposição, sabendo que é Tu quem renova a nossa mente, sabendo que é Tu quem dá disposição ao nosso coração para aprendermos a Tua palavra, Pai. Que nessa noite nós possamos saber, descobrir as artimanhas que Satanás usa para nos atacar, que possamos saber como e o que nós devemos fazer para estarmos protegidos desses ataques, e que possamos descobrir, Pai, as armas que Tu coloca à nossa disposição para assim vencermos, ó Pai, em Teu nome, Jesus, amém. Amém, queridos? Esse texto que nós acabamos de ler mostra a preocupação de Paulo com uma das igrejas que ele havia fundado e estava pastoreando, a igreja de Corinto. E ele fala a respeito das artimanhas do nosso inimigo, Satanás. Paulo ele menciona uma estratégia usada por esse inimigo que funcionou e deu certo, que foi há muito e muito tempo atrás, no jardim chamado Éden. Paulo fala de Satanás mencionando o nome dele como serpente. Por que Paulo fala de Satanás como sendo uma serpente? Os irmãos sabem que a serpente é um bicho astuto. Os irmãos sabem que a serpente é um bicho traiçoeiro. Os irmãos sabem que a serpente é um bicho que nós não podemos descuidar, que ele ataca, e ataca realmente um ataque para matar, envenenar a pessoa e matar. Paulo então ele fala assim: olha, meus queridos, eu tenho receio, e algo que eu quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo ele sabia que os coríntios, eles tinham um coração sincero para com Deus, uma devoção pura. Paulo sabia que eles amavam a Jesus, que eles tinham aquela sinceridade na adoração, mas Paulo tinha um temor, é que
o temor de Paulo é que a mente daqueles crentes em Corinto fosse corrompida e se desviasse daquela pura e sincera adoração que Paulo via neles. Olha, queridos, através disso aqui nós podemos descobrir qual a forma dessa serpente tão astuta, a forma dessa serpente tão enganosa atacar. Qual é a forma que ele ataca? Olha, a resposta está aqui. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou com astúcia Eva, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Que Satanás, ele ataca principalmente a nossa mente. Satanás, ele tem uma especialidade de atingir a mente. Mas por que a mente? Ora, a mente é aquela parte do nosso corpo, é a parte que nós temos imagem e semelhança de Cristo, que faz com que nós comuniquemos com o Criador. A mente é parte da imagem e semelhança de Deus colocado em nós. Vocês sabem que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todo o nosso corpo, e principalmente a nossa mente, porque é através da mente que nós nos comunicamos com Deus. Deus se comunica conosco. Ora, Deus coloca um pensamento em nós, Deus fala na nossa mente, Deus coloca ideias para nós realizarmos, Deus coloca desejos, vontades na nossa mente. E vocês podem ver que tudo aquilo que nós planejamos, projetamos na vida, começa pela mente, começa através de um pensamento. Eu penso e logo eu começo a desenvolver aquele projeto, aquele algo que nós pensamos em realizar. Olha, o médico diz: você é aquilo que você come, não é mesmo? Já ouviram essa frase? Você é aquilo que você come. Se você come coisas saudáveis, você é uma pessoa saudável. Se você não come coisas saudáveis, você não é uma pessoa saudável. Você é exatamente aquilo que você come. O psicólogo, a psicologia diz: você é aquilo que você pensa. A psicologia diz isso: você é exatamente aquilo que você pensa. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim como o homem se vê, assim ele é. O pensamento da gente é algo tão importante, queridos, mas tão importante. Olha, pode fazer um teste. Se amanhã você se acordar, se levantar, se declarando e se sentindo um fracassado, um derrotado, olha, é isso que você vai ser. Mas se você acorda, amanhece com aquele pensamento: olha, glórias a Deus, porque com Cristo eu sou mais do que vencedor. Graças a Deus por mais um dia que Ele me dá. Nesse dia eu vou triunfar com Ele. Nesse dia eu já sou mais que vencedor com Ele. Nesse dia, olha, Jesus vai na minha frente, vai dar tudo certo. E se não der tudo certo, tudo vai ser revertido em bênçãos, tudo vai cooperar para o meu bem. Se você acorda, amanhece com a cabeça, a mente, o pensamento cheio da palavra de Deus, é diferente do que você acordar, amanhecer com aqueles pensamentos de derrota. Ah, eu sou derrotado, eu sou fracassado, nada que eu faço dá certo, tudo dá errado para mim. Olha, não se admire se as coisas começarem a dar errado nesse dia para você mesmo. Não se admire, porque é exatamente assim. E não é questão de pensamento positivo, não é questão de nada disso, mas é porque o nosso corpo, a psicologia já comprovou isso, o nosso corpo, ele obedece exatamente aquilo que a nossa mente fala, aquilo que a nossa mente dá ordem. Se a nossa mente dá ordens boas para o nosso corpo irá realizar coisas boas. Mas se a nossa mente
começa a dar ordens negativas ou palavras negativas para o nosso corpo, ele também irá obedecer. João 8,44 fala de Satanás como o enganador. Está no próximo slide, pode passar aí. João 8,44. Está escrito aí? Tá. Diz assim: ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí está uma razão mais do que suficiente para nós não mentirmos. Por quê? A mentira é do diabo. Satanás é o pai da mentira. Então, quando nós mentimos, nós estamos usando uma coisa que é própria do diabo. Longe de nós esteja, usarmos as ferramentas do diabo. Mas uma das ferramentas que ele usa, e ele usa com muita propriedade, ele usa com muita habilidade para realizar os seus intentos na nossa mente. Vocês já sabem que ele ataca principalmente a nossa mente. Uma das ferramentas que ele utiliza para atacar a nossa mente é o engano, é a mentira. Com certeza, ele já mentiu, já falou muitas mentiras a teu respeito, já falou para você muitas mentiras a respeito de Deus, já falou para você muitas mentiras a respeito da igreja, já falou para você muitas mentiras a respeito de irmãos, já falou para você muitas mentiras de todos os tipos. Porque no Evangelho de João, Jesus mesmo, ele nos alertou: olha, o diabo, ele é homicida, ele é assassino, desde o princípio, porque ele veio para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Então, olha, ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Por isso, cuidado, muito cuidado com as mentiras que Satanás coloca na tua mente, as mentiras que ele injeta na sua mente. Ele diz que você já é derrotado, já é fracassado, que não vai dar certo, que não vai para frente, que não vai acontecer, que isso e que aquilo. Mentiras, ele vai jogando mentiras. E nós, seres humanos, temos muito uma tendência de acreditarmos mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. Apocalipse 12:9 está aí também. Apocalipse 12:9 é nesse mesmo que está isso. Diz assim: olha, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele engana todo o mundo inteiro ele engana. E por que ele age assim? Porque quando ele era querubim ungido no céu, quando ele ministrava o louvor no céu, quando ele era Lúcifer, o anjo de luz que Deus havia criado para comandar o louvor no céu, ele foi enganado pela sua mente. A mente dele enganou ele, porque a mente de Lúcifer enganou ele, dizendo que ele poderia ser mais do que Deus, que ele poderia usurpar o trono de Deus, se estabelecer acima de Deus, ser o maioral dos céus. Olha, a mente de Lúcifer enganou ele. Como os anjos não foram criados, predeterminados a só obedecer, Deus deu até aos anjos o livre-arbítrio, para eles escolherem se eles obedeciam ou não. Tudo isso porque Deus não cria robôs. Deus cria o homem com livre-arbítrio, desejo de fazer ou não fazer, de obedecer ou não obedecer. Criou os anjos da mesma forma, porque Deus quer que a nossa obediência seja sincera, Deus quer que a nossa obediência seja de coração, não por imposição. E Lúcifer foi enganado pela sua mente, quando a sua própria mente, o seu próprio coração enganou, dizendo assim: olha, você pode ser maior do que Deus,
você pode ser mais do que Deus. E aí a queda dele foi grande. Está relatado aqui no versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, e engana todo mundo. Olha só os nomes que são usados para se referir a ele: serpente, dragão, tudo bichos traiçoeiros, né? Bichos que atacam. Então olha, no versículo 7 da segunda carta de João, está bem ali embaixo, diz que muitos enganadores saíram pelo mundo. Muitos enganadores saíram pelo mundo. Olha só que coisa. Lúcifer instiga, ele engana os homens, instiga os homens para enganar a outros. Olha só. E aí nós temos hoje em dia muitos que saem por aí enganando os outros, levando as pessoas à perdição, dizendo que as coisas não são bem assim como Deus falou, tentando mostrar um caminho diferente daquele que o próprio Deus determinou. Olha, eu quero voltar lá para o Jardim do Éden, como eu falava no começo, para a gente analisar a conversa que Satanás teve com a mulher próxima. Lá no Jardim do Éden, Satanás, ele entrou no corpo de uma serpente, que por sinal não era uma serpente como nós vemos hoje em dia, uma serpente daquela forma tão amedrontadora, traiçoeira, como nós vemos arrastando pelo chão. Esse fato da serpente se arrastar pelo chão foi uma maldição que ela recebeu por deixar Satanás usar ela, mas com certeza ela deveria ser um bicho mais atraente, bonito, colorido, talvez ficasse assim pelas árvores, e assim ela conseguiu enganar, ou Satanás conseguiu enganar a Eva, porque de outra forma a Eva teria medo. Então isso traz uma lição para nós, que quando Satanás quer nos enganar, ele não vem daquela forma que costuma se pintar dele, com aqueles chifres, aquele rabo, aquela coisa toda, aquela cara assustadora. Amanhã, em muitos lugares, escolas, se comemora o Halloween, né? E é uma festa que se originou nos países de língua inglesa e acabou chegando ao Brasil. Como o Brasil só copia coisa que não presta lá de fora, acabou trazendo essa desgraça para o país. Então as pessoas geralmente saem vestidas de capeta, com os chifres, aquela cara assustadora, o rabinho, tudo mais. Mas Satanás, na verdade, ele não se apresenta assim. A Bíblia diz que muitas vezes ele se transforma em anjo de luz. Por quê? Para não assustar as pessoas. Se ele se apresentasse da forma como ele é, as pessoas teriam medo, fugiriam. Então ele se apresenta de uma forma atraente, porque até nisso ele engana. Se ele é um enganador, até na forma como ele se apresenta, ele engana. Então veja bem, lá no Jardim do Éden, Satanás se apresentou a Eva, e ele se apresentou na forma de um animal, bicho, bonito, atraente, porque a serpente era nessa época. Então, diz o texto sagrado: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, mais esperto dos animais, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3, 1 a 7. Olha só! Satanás então enganou primeiramente a mulher. Satanás enganou dessa forma, dizendo assim: olha, ele insinuou que Deus não era bom, porque se Deus fosse bom, não teria proibido que eles comessem daquela árvore, aquela árvore que era capaz de dar a eles a virtude de serem como o próprio Deus. Olha só, olha como Satanás ataca. Lançou uma dúvida, questionou a bondade de Deus e ao mesmo tempo lançou uma ideia: ora, vocês poderiam ser como Deus. O que vocês acham? Não é legal? Deus fala: haja luz, e a luz. Deus fala: crie-se isso, e aquilo se cria. Deus fala: faça-se isso, e aquilo se cria. Poder. Vocês podem ter o poder nas mãos. Olha, e quer uma coisa para corromper mais o homem do que o poder? O poder corrompe, né?